Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou estar passando algumas dicas de aplicação, utilização e conservação do que a gente conhece por Super Bonder. Mas lembrando que Super Bonder é uma marca. No caso esse produto ele é o quê? Ele é um adesivo instantâneo. Instantâneo por quê? Porque a secagem é muito rápida. Então no caso coisa de 10 a 15 segundos. Uma vez que você uniu as partes, elas já estão coladas. Então, no caso, Super Bonder é uma marca, mas na verdade isso aqui é um adesivo instantâneo. Então, mais popularmente a gente chega e pergunta, tem Super Bonder? Mesmo que não seja esse que é o original, o Super Bonder, a pessoa acaba vendendo por Super Bonder. Mas na verdade, como eu já disse, é um adesivo instantâneo. E ele tem aplicação para fazer o quê? Colagem de diversos tipos de materiais, tipo porcelana, metal, borracha, couro, plástico, vidro, qualquer tipo de material ele cola. Então é o seguinte, no caso aqui, num primeiro momento, esse daqui é o original, o Super Bonder conhecido como original. Você compra aqui, você vai estar pagando nesse tubinho aqui de 3 gramas, um valor aproximado entre 4 e 5 reais. Então, num primeiro momento, ele vem na embalagenzinha, você retira, e ele vai estar nesse tubinho selado, então ele não vem aberto, e o biquinho ele vem separado individualmente. Então, num primeiro momento, você precisa fazer o quê? Furar a embalagem ou o tubinho para liberar o Super Bonder, digamos assim, estar apto para o uso. Mas você não precisa fazer a utilização num primeiro momento de nenhum tipo de objeto para perfurar o vidrinho. Só se depois de você tentar furar com o próprio bico, ele não furar. E daí você tem que retirar o bico e fazer um furinho com um objeto pontiagudo para utilizar. Então, mas no caso aqui, ó, o próprio biquinho dele serve como objeto para furar. Então, simplesmente você vai colocar aqui e rosquear até o ponto que ele fure a embalagem. Lembrando o seguinte, eu costumo retirar esse biquinho aqui para não dar pressão, mas você pode deixar com ele aqui mesmo para rosquear. Mas faça força simplesmente no sentido de rosquear, não pressione o tubinho enquanto você estiver fazendo força para rodar aqui. Simplesmente aplique a força para rodar, não pressione. E também mantenha ele virado para o lado oposto do rosto. Para quê? Para evitar qualquer risco de espirrar. Mas não exige tanta força para fazer esse procedimento. Simplesmente cuidado. E evitando também que o quê? Se acontecer de escorrer e pegar na pele, o quanto antes, o mais rápido possível, lave em água corrente. Porque é um adesivo instantâneo. Isso aqui você vai ter entre 5 e 10 segundos, já vai estar seco. Então, muito cuidado com isso. Então, vou estar abrindo aqui ou fazendo o procedimento, que é simplesmente rodar. Pronto. Então, você percebe que na hora que abre a embalagem, ele fica um pouquinho mais leve. Então, a partir daqui, eu já posso estar fazendo a utilização. Só que daí eu já vou estar passando as dicas de utilização. Eu não vou colar aqui para evitar de colar errado. Mas eu vou fazer esse procedimento depois. Então, toda vez que você for utilizar o Super Bonder, no primeiro momento, sempre procure guardar ele num local de pé. E até o momento da utilização, mantenha ele de pé. Então, abriu aqui o biquinho, você vai fazer a utilização. Então, Super Bonder se resolve o problema com mínimas gotinhas, 1, 2 gotinhas, dependendo do objeto que você vai colar. Por exemplo, eu vou colar isso daqui, mas eu só não vou colar agora, durante o vídeo. Então, você pega no local que você for colar, você limpa bem, passa 1 ou 2 gotinhas com o bico, sempre tomando cuidado para não ter contato com a pele, porque isso aqui seca instantaneamente, eu já disse. Você aplica as gotinhas e
Coloque o vidrinho na posição de pé novamente antes de fechá-lo e bate umas 2 ou 3 vezes assim, ó. Para quê? Para se o líquido que tiver no biquinho voltar para dentro da embalagem. Por quê? O que acontece é o seguinte: se você não fizer esse procedimento e ele escorrer aqui pelo lado de fora do bico, o que pode acontecer? Vai colar a tampinha. Então, numa primeira vez que você tentar abrir com a tampinha que tiver colada, você ainda consegue, mas você vai acabar o quê? Danificando esse bico. Então, a partir da próxima vez, provavelmente você vai perder o restante do Super Bonder. Então, toda vez que você fizer a utilização, coloque a embalagem de pezinho assim no sentido vertical, bate ela algumas vezes e com um pedacinho de papel você faz a limpeza do bico para se certificar de que não vai ficar nenhum resíduo. Porque, assim, apesar de dizer R$ 5 é um valor barato, mas se você pensar que o vidrinho ele só tem 3 gramas, seria caro. Então, e até porque depois, numa próxima vez, você vai precisar usar e você não vai ter. Você já comprou e por um pouco de descuido, você vai precisar e não vai ter. Porque ele pode secar, ele pode grudar a tampa e você não conseguir abrir. E se acontecer de grudar a tampa e você tentar abrir ele ainda, cuidado redobrado. Pelo seguinte motivo, porque aí sim tem risco de você acabar estragando a embalagem e tipo vazar, pegar nos dedos e tudo mais. Então, se acontecer de colar o bico, muito cuidado na hora de tentar abrir ele forçado. Então, vale a pena. Sempre usou, limpa com um papelzinho aqui, bate umas 2 ou 3 vezes para descer pro tubinho. E posteriormente, você pega e limpa com um papelzinho aqui, pedacinho de papel higiênico, e fecha seu tubinho. E procura guardar ele também de pé. Então, basicamente, eram essas as dicas de utilização e conservação. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!